Olá, tudo bem? Olá, Robson, Fernanda, tudo bom? Me ouvem bem, pessoal? Boa, Fê, valeu, valeu. Fala, Robson, beleza? Já já começamos. Esperar a galera entrar aí um pouquinho. Bárbara, tudo bom? Já vamos começar. Ricardo também entrou. E aí? Já já começamos. Solange também entrou, tudo bom? Vamos dar 2 minutinhos e a gente já começa, tá, pessoal? Ismael também entrou, Simone, olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Oi, Beatriz, tudo bom? Oi, Simone, tudo beleza? Dá 1 minutinho e a gente já começa, galera. Fala, Alex, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Alex, beleza? Franco também entrou, tudo bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto aí. Quem já entrou, a gente já começa. Quem for entrando, a gente vai atualizando. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai seguir hoje a nossa série Fuja da Poupança, né? A gente vem falando aí, se você acompanha as nossas aulas, a gente vem falando aula por aula de diversos produtos do mercado financeiro, né? Que você pode trabalhar. Então, a gente começou lá desde o comecinho. Quando eu digo desde o comecinho, o que é? Desde aqueles produtos mais conservadores, digamos assim, né? Então, começando desde lá da renda fixa, né? Então, desde os produtos como Tesouro Direto, passamos aí por emissões bancárias, emissões privadas, né? Então, falamos aí de CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, muita coisa, né, durante esse processo, né, de renda fixa, e começamos também aí a falar de fundos de investimento, né? E aí, se você assistiu a primeira aula de fundos de investimento, você deve se lembrar que eu comentei que o universo de fundos de investimento é quase que um universo à parte, né? Existe uma dezena, vários tipos diferentes de fundos, e cada um desses tipos também de fundos com suas subclassificações, né, com características próprias desses fundos, e a gente também já falou aqui de muitos e muitos tipos de fundos diferentes, tá? E hoje a gente vai começar a falar sobre fundos de investimento multimercados, tá? Então, assim, se você tem interesse em conhecer esse tipo de produto que no médio e longo prazo, tá?
muito provavelmente aí junto com fundos de ações, na classe de fundos de investimento, são aqueles que dão os maiores retornos esperados, tá? Obviamente você fazendo boas escolhas, tá? Então, presta atenção, tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente compartilha, né? A Fernanda já lembrou aqui, galera, bora compartilhar, manda um direct, manda aí para quem for, seu amigo, colega, pai, mãe, vizinho, quem for, que tiver interesse em começar a investir, tem interesse em fundos multimercados, essa é uma ótima oportunidade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, recapitulando, né? Vamos começar do começo. Fundos de investimento, né? O que são fundos de investimento como um todo, antes de entrar em detalhes do fundo multimercado, tá? Fundo de investimento, eu sempre gosto de utilizar a analogia do condomínio, né? Então, assim, o que é um condomínio? Por exemplo, o condomínio que você mora aí no seu prédio, por exemplo, né? Você tem aí uma série de condôminos, né? Várias pessoas que moram nesse prédio que pagam lá determinadas taxas, como a taxa do seu condomínio, e tem direito a determinados serviços, um serviço de portaria, estacionamento, o que quer que seja, né? Nos fundos de investimento, a lógica é muito parecida, né? São várias pessoas, né? No caso, ao invés de condôminos, são os cotistas que aportam seus recursos, né? Investe dinheiro no fundo e o gestor, né, que é a pessoa responsável por cuidar desse dinheiro, decide quais ativos, quais investimentos ele vai comprar para fazer com que esses investimentos rendam cada vez mais, consequentemente a sua cota renda cada vez mais e o investidor ganhe mais dinheiro, né, que é o que a gente quer no final das contas, tá? Então, pode pensar como uma grande comunhão de recursos, né, várias pessoas unidas com o mesmo objetivo, que é ganhar mais dinheiro e depositando a sua confiança nesse profissional, que é o gestor de fundos de investimento. Tá? E aí, quais são as principais vantagens, né, dos fundos de investimento, né? E principalmente aqui nos fundos multimercado, tá? Primeiro, isso é válido para todos os fundos de investimento, mas para multimercado ainda mais, é o fator diversificação, tá? Por quê? Quando você compra uma cota de um fundo de investimento, independentemente de que tipo que ele é, renda fixa, ações, imobiliário ou até multimercado, como a gente vai falar hoje, uma única cota de um fundo de investimento, na verdade, você tem uma pequena fatia, um pequeno percentual de todo aquele fundo de investimento que você comprou. E dentro de todo esse fundo, existe aí dezenas, centenas de ativos diferentes, podendo ter títulos do Tesouro, CDBs, debêntures, ações, juros, câmbio, moedas, dependendo aí do tipo de fundo. Então, assim, com uma única cota, você está investido em vários e vários ativos diferentes, tá? E quando a gente fala de fundos multimercados, a diversificação é ainda maior, porque como eu vou falar mais para frente, o fundo multimercado é o que tem menos restrições com relação à concentração, né, com relação ao que pode ou que não pode investir. Basicamente é uma festa, digamos assim. Você não tem muita restrição, você pode investir em praticamente tudo, tá? Uma das principais vantagens, como eu disse, é a diversificação, tá? A segunda é que você vai estar contratando um profissional, um gestor, né, uma pessoa capacitada para cuidar do seu dinheiro. Ou seja, enquanto você está executando a sua atividade fim, né, o seu trabalho em si, você é engenheiro, é médico, é dentista, o que quer que você seja, você está lá trabalhando no seu dia, mas você investiu num fundo, por tabela você contratou um gestor, uma pessoa que vai receber o seu dinheiro e vai cuidar do seu dinheiro, né? Vai investir ele da melhor forma. E é uma pessoa que ela é, primeiro, certificada para isso, né? Ela tem experiência, ela é literalmente o trabalho dela, né? Em muitos casos, o próprio dinheiro do gestor está naquele fundo que ele cuida, né? Então, assim, ele tem todos os motivos e, principalmente, as competências para fazer um bom trabalho e fazer aqueles ativos e, consequentemente, o fundo render cada vez mais, tá? E uma terceira vantagem aqui no caso de fundos de investimento multimercados, tá, pessoal? E aqui eu digo mais comparado com outras classes de fundos, principalmente um fundo de renda fixa, um fundo de crédito privado, por exemplo, aqui a classe multimercado como um todo, tá? Principalmente aí se a gente pegar aí os melhores fundos multimercados, né? Eles costumam ter retornos muito altos, tá? Justamente por você ter uma gama de ativos muito grande e também você, obviamente, correr um risco maior, tá? A gente está subindo numa escalinha, obviamente um fundo multimercado é mais arriscado de você investir do que num fundo referenciado DI, por exemplo, que simplesmente segue o CDI, tá? Então, principais vantagens, né, digamos assim, dos fundos de investimento, principalmente dos multimercados, tá?
E como que faz para investir em fundos de investimento, né? Você já sabe de outras aulas, você precisa abrir uma conta em uma corretora, então vai subir um link aqui, uma janela, para você clicar e conhecer um pouco mais de como você faz essa abertura da conta. Com a conta na corretora aberta, você tem acesso aí a todos os tipos de fundos de investimento, inclusive os multimercados. Beleza? Então vamos lá agora específico para o que são de fato fundos multimercados, tá? Como eu falei, os fundos multimercados, diferentemente de outros tipos de fundos, você deve lembrar que, por exemplo, né, a gente falou que um fundo de ações, por exemplo, ele precisa ter, no mínimo, 2/3 do seu PL investido em ações para ser considerado dessa forma, né? Um fundo referenciado DI, por exemplo, ele precisa que pelo menos 95% do seu PL seja investido em ativos indexados ao CDI. No caso dos fundos multimercados, a gente praticamente não tem nenhuma restrição de concentração em ativo ou em estratégia, tá, pessoal? Então, assim, no fundo multimercado, você pode investir numa gama de ativos muito, muito grande, tá? Por exemplo, ativos de renda fixa, então, desde um CDB, uma letra financeira, outros títulos de crédito, né, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures, você pode investir em ativos indexados que tem uma relação direta com juros, né, operações de derivativos, seja para hedge ou para alavancagem, com juros, com ações, câmbio, investir em ações diretamente, investir em moedas dos mais diversos países, né, não só o dólar, quero investir no euro, quero investir no iene japonês, quer que seja, o fundo multimercado tem essa prerrogativa de que você praticamente não tem restrição quanto a quais ativos você pode investir, tá? Então, assim, como eu disse, digamos assim, mais divertido, vamos falar assim, do ponto de vista de quantidade, né, e a grande diferença aí de ativos que você pode investir no seu fundo de investimento, tá? Então, assim, como eu disse, você vai ter vários ativos, renda fixa, renda variável. Para quem gosta de entender, conhecer os ativos, faz bastante sentido também esse tipo de fundo, tá? E como que funciona, né? O fundo multimercado, no final das contas, ele não é muito diferente do ponto de vista do investidor para outros fundos, né? Então, como eu disse, você vai lá, investe no fundo, né? Compra X cotas daquele fundo, investi R$1.000 nesse fundo, comprei 10 cotas desse fundo A, por exemplo. Esse dinheiro vai cair lá na conta do fundo, o gestor vai pegar esse dinheiro, vai buscar os melhores ativos de acordo com a estratégia do fundo, e aí vamos falar daqui a pouco que cada fundo multimercado tem diferentes tipos de estratégia, tá? Ele vai investir nos ativos escolhidos, ele vai buscar com o tempo que esses ativos se valorizem, né? Por outro lado, o fundo também vai ter aí o pagamento de despesas, que sempre tem, né? Isso faz parte do jogo, e aí, consequentemente, o patrimônio líquido do fundo vai subir. O patrimônio líquido do fundo subindo, a sua cota sobe também, tá? Óbvio, esse é o objetivo, né? Não quero dizer que a cota sempre vai subir, sempre vai ter um retorno positivo. Vão ter momentos onde o retorno vai ser negativo, em alguns casos, tá? Mas, principalmente, os melhores fundos, no médio e longo prazo, você vai ter aí um retorno positivo, tá? Beleza. Então, falamos aqui sobre a estrutura fundos de investimento, né, estrutura fundos de multimercado, as suas principais vantagens, né, com relação a outros fundos, tá? Porém, como eu disse mais cedo, né, por mais que nós tenhamos diferentes tipos de fundos de investimento, nós também temos diferentes subclassificações de fundos de investimento, inclusive os fundos multimercados, tá? Então, mesmo dentro do universo multimercado, se você colocar uma lupa nesse universo fundo multimercado, você vai ver que ainda assim existem diferentes tipos de fundos entre eles, tá? Um fundo multimercado de um tipo não necessariamente é igual de outro tipo, então tem essas diferenças, tá? Então, eu vou falar aqui algumas das classificações que a gente tem dentro dos fundos multimercado, tá? O primeiro, que é relativamente comum, é o que a gente chama de fundo multimercado balanceado, tá? O que significa um fundo multimercado balanceado? Significa que lá na sua política de investimento, né, ele já deixa pré-especificado o quê? Uma mistura, um mix de investimento, né? Um mix da sua estratégia de alocação. Então ele fala algo do tipo como: o nosso objetivo é X% no ativo A, X% em renda fixa, Y% em renda variável, Z% em câmbio, por exemplo. Então, ele tem uma estratégia, né, um mix de produtos, de mix de ativos relativamente bem
definido anteriormente, tá? E aí, como você tem vários indicadores lá dentro, o fundo não tem um único benchmark para seguir como indicador, né? Por exemplo, um fundo de ações, na maioria dos casos, segue o Ibovespa, que é o principal índice do setor, né? Os fundos imobiliários seguem o IFIX, né? Que é o índice do setor imobiliário. Como nesses casos, nesses fundos, você tem uma gama de ativos com diferentes benchmarks, você não tem um único benchmark, tá? E um ponto importante também é que os fundos balanceados não admitem alavancagem, tá? O que é alavancagem? Isso você pode fazer de algumas formas, uma delas é via derivativos, tá? Basicamente, o que significa se alavancar? Não vou entrar em detalhes do operacional da coisa, mas basicamente é pegar dinheiro emprestado para investir, buscando ter um retorno maior do que você teria com o seu próprio capital, né? Então, sei lá, você tem R$100, você pega mais R$50 emprestado, investe esses 150, esse 150 vira 300, você ganhou 150, pagou os 50 de volta, ganhou 100 de lucro, tá? Buscando aí um lucro maior do que você teria simplesmente com o seu próprio capital, tá? Então, esse tipo de fundo não aceita isso, tá? Porque é uma operação mais arriscada, né? Aqui eu dei o exemplo que deu certo, pode acontecer um caso negativo também. Você pega dinheiro emprestado, busca aí rentabilidade e, na verdade, você tem um prejuízo, né? Então, na verdade, você sai devendo ainda mais, tá? Então, no caso aqui dos fundos de investimento multimercado balanceado, não admite alavancagem, tá? E a gente tem um pouco parecido com o balanceado, tá? Que é o fundo de investimento multimercado dinâmico, tá? Ele é bem parecido com o balanceado do ponto de vista do mix de estratégia, tá? Mas ele é um pouco mais flexível, tá? Então, assim, não é tão preto no branco assim a estratégia. O gestor tem um pouco mais de espaço, digamos assim, para fazer mudanças, tá? E esses sim admitem fazer operações de alavancagem, tá? Correr um risco um pouco maior. Terceiro item, né? Terceira subclassificação é o que a gente chama de fundos multimercados livres, tá? E aí, como o próprio nome diz, é a festa, digamos assim, não tem compromisso nenhum, tá? Então, assim, o gestor não precisa se comprometer com uma determinada concentração de ativo, uma determinada estratégia, tá? Então, dentro, obviamente, daquilo que é possível ser feito, o gestor pode aí se aventurar por câmbio, moedas, juros, ações, renda fixa, como ele se sentir mais confortável e achar que faz mais sentido para obter melhores retornos para o fundo, tá? Beleza, já falamos de 1, 2, 3 classificações. Quarta classificação, e essa também é uma classificação bastante comum, bastante gente gosta desse tipo de fundo e muito se discute aí, principalmente quando a gente fala de política, de economia, né, que são os fundos multimercados de subclassificação macro. O que significa um fundo multimercado macro? Significa que o gestor, né, ou a equipe de gestão do fundo, as principais estratégias, né, a tese de investimento, né, como o gestor chama, elas estão diretamente ligados a movimentos, né, ao cenário macroeconômico do país ou dos países com que ele investe, né? Então, assim, os gestores de fundos macro, eles estão sempre de olho. O que está acontecendo, por exemplo, na política, resultado das eleições, o que está acontecendo com o que a gente espera da taxa Selic, o que a gente espera da inflação aqui no Brasil, o que a gente espera da inflação nos Estados Unidos e o crescimento na Europa, como está, e a deflação no Japão, o que quer que seja, né? Onde quer que ele invista nas mais diferentes geografias, o investidor, o gestor do fundo multimercado macro, ele vai criar uma tese de investimento baseado no que ele imagina, no que ele espera que vai acontecer no cenário macroeconômico, né? Como eu disse, políticas, taxa de juros, desemprego, todos aqueles indicadores econômicos aí que provavelmente você vê no jornal, acaba lendo em alguma notícia, tá? Então o fundo macro também é um fundo bem comum aí na indústria de fundos, tá? É bastante interessante também, tem bastante coisa legal nesse sentido para você buscar bons retornos, tá? A gente tem também uma outra classificação, que é a classificação de trading, tá? Que diferentemente aqui do fundo macro, né, que busca retornos que depende de uma tese macroeconômica, ou seja, o retorno vem mais no médio e longo prazo, aqueles com classificação trading é o contrário, né? O gestor busca retornos mais no curtíssimo prazo, né? Justamente aí procurando ineficiências no mercado, né? Operações onde ele consiga ter um retorno rápido, fazendo operações de trade, tá? Podendo ser aí operações de, sei lá, um dia, uma semana, 15 dias, num prazo bem curto. Beleza? Então já falamos bastante aqui, né? Pô, balanceado, direcional, livre, macro, trading e
Tem mais algumas classificações aqui que eu quero passar para você não ficar perdido aí quando você ler um fundo, conhecer um fundo, né? Quando você pegar um fundo de investimento, você vai ver que ele tem um nome gigante, né? Vai ter lá o nome da gestora, o nome do fundo, estratégia A, B, C, né? Subclassificação A, B e C. Então, eu quis trazer bastante aqui para você não se sentir confuso ou perdido quando você lê algum fundo, tá? Próxima subclassificação que a gente tem de fundo multimercado é o que a gente chama de long short direcional. Vamos por partes. Chama-se long and short direcional. O que significa isso, basicamente, tá? Esses tipos de fundos, eles fazem operações tanto de ativos, mas também como de derivativos no mercado de renda variável, tá? Onde ele usa dois tipos de posição, tá? Que aí vem o nome. A posição long e a posição short. O que significa posição long e posição short? Long é o termo o jargão que se usa no mercado financeiro quando a gente trata de posições compradas. O que significa estar numa posição comprada? É quando o gestor, por exemplo, ele estudou uma empresa, estudou uma ação, e ele fala, essa ação, eu entendo que ela está subvalorizada e que ela tem um potencial de crescimento, ou seja, ele compra aquela ação e espera que, com o passar do tempo, aquela ação se valorize, né? Essa é uma posição comprada, uma posição long, como a gente chama, tá? Só que o gestor, no mesmo fundo, ele pode fazer outras operações short, como a gente chama, que são operações o quê? O contrário da long, são operações vendidas. O que significa operações vendidas? Através aí de alguns instrumentos financeiros, tá, que são possíveis de ser utilizados, o gestor ele pode basicamente, entre aspas, apostar na queda de um ativo. Então, é o pensamento contrário da long, né? Ele analisa uma empresa, ele fala, eu tô sentindo é engraçado, né? Não é bem sentindo, né? De acordo com as minhas análises, de acordo com tudo que eu estudei, eu tô vendo que essa empresa está num patamar que daqui não sobe mais, né? A gente espera que hoje ela está valendo 100, a gente espera que ela vai cair para 50 aí dentro dos próximos 6, 12 meses, por exemplo. Então o gestor pode apostar na queda de um ativo também. Isso é estar short, né? Montar uma posição vendida. Então, o fundo long e short é o fundo que faz esses dois tipos de operações, né? Tanto posições compradas quanto posições vendidas. E o direcional do nome significa o quê? Que o retorno do fundo vai vir da diferença desses dois tipos de operações. Você vai ter ganhos e ou prejuízos com suas posições long, ganhos e ou prejuízos com as suas posições short, e o que o gestor quer? Que com toda essa soma, que você tenha um retorno positivo, né? Então, ou seja, você tem um direcional onde você busca retorno com essa diferença, tá? Beleza? Aqui tem bastante conceitos, né? Diferentes, talvez para quem não está muito a par, são conceitos novos, tá? Então, recapitulando, long, posições compradas, short, posições vendidas, direcional, o resultado líquido entre elas, daí vem então a subclassificação long, short direcional, beleza? E aí uma próxima classificação que é muito parecida com essa é o long, short neutro. O que significa o long, short neutro? É a mesma estrutura que eu acabei de explicar, tá? Bem, exatamente posições compradas, vendidas, com o objetivo de ganhar na diferença, porém você limita, tá, essa exposição financeira líquida que a gente chama a no máximo 5% do fundo, tá? Então assim, essa diferença não é tão grande, então gera aí um direcional menor, né? Então aí a gente acaba chamando de neutro, beleza? Então aqui um fundo multimercado, long e short neutro, como a gente chama na classificação. Beleza. Um outro tipo de fundo também, estamos acabando, que também é bastante comum, são os fundos de juros e moedas, tá? O que significam operações de juros e moedas? Esses gestores desses fundos, eles investem principalmente em ativos de renda fixa, tá? Ou seja, operações com juros, operações com moeda estrangeira, né? Como eu falei, dólar, euro, iene. Então, através de uma série de operações de ativos e derivativos, né? Por exemplo, você pode operar futuros da curva DI, né? Então, o gestor, ele pode apostar, né, entre aspas, novamente, numa alta ou numa queda da curva de juros para o vencimento de 2025, 2027 e assim por diante, né? Assim como ele pode fazer a mesma coisa com moedas, né? Ele pode apostar na alta ou na queda
de moedas do mundo inteiro, tá? Então, fundos que são mais especializados em renda fixa na parte de juros e moedas carregam aí esse nome de juros e moedas. Beleza? E por último aqui, um fundo que a gente até falou numa outra aula também, são os fundos com a classificação investimento no exterior, tá? Que aí sim, para isso, ele tem uma subclassificação, tem uma restrição, ele precisa ter no mínimo 40% do seu PL, 40% do patrimônio líquido, investido em ações, em ativos no exterior, né? Podendo ser ações, podendo ser bonds, como a gente chama, né, títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou títulos lá do Federal Reserve, por exemplo, da dívida pública americana ou de outros países, né? Então, pelo menos 40% do PL em ativos deste tipo. Beleza? Falamos de bastante tipos aqui, né, pessoal? Qualquer coisa, tendo dúvida aí, pergunta aí que pode mandar aí no chat que a dúvida aí eu vou tentar responder, tá bom? Então, falamos como um todo, né, da classe fundos de investimento, suas vantagens e suas subclassificações, tá? E aí algumas coisas que eu sempre trago que são importantes no momento de você escolher o seu fundo de investimento, tá? Isso aqui vale para todos os fundos, mas para o fundo multimercado isso não muda, você também precisa prestar atenção nisso. Primeira coisa são os custos, tá? Algo que eu sempre falo aqui também, você precisa olhar o valor das taxas que você paga. Por quê? Quando você investe em um fundo de investimento, você está delegando uma série de atividades para outras pessoas, para outros prestadores, né? Então você está contratando um gestor, você está contratando um administrador, você está contratando um custodiante, várias outras entidades que estão lá dentro, tá? Mas as principais taxas que mais pesam no seu bolso, digamos assim, são a taxa de administração e a taxa de performance, tá? A taxa de administração é cobrada um percentual ao ano sobre o valor investido, né? E a taxa de performance é cobrado um percentual sobre o excesso de rentabilidade, né? Ou seja, a rentabilidade acima da prometida que o gestor te entregou, tá? Então você tem aí fundos que, por exemplo, cobram 2% de administração e 20% de performance, 3% de administração e 15%, 20% de performance. Então, sempre compare os fundos, né? Na hora de analisar fundos, você não pode olhar simplesmente retorno. Primeiro porque retorno passado não significa que ele vai ter esse mesmo retorno no futuro, mas analisar a gestora, né? Quem que está por trás do fundo, qual a estratégia, a tese de investimento, mas você precisa olhar também os custos, tá? Os custos são fundos aí que tem um custo muito alto e não está condizente com o seu retorno, pode comer muito da sua rentabilidade, tá bom? Então, presta bastante atenção nesse ponto. E a gente tem também, que a gente não consegue fugir, né, em poucos ativos que a gente consegue fugir disso, fugir de uma forma legal, né, é a tributação, né. No caso aqui dos fundos multimercados, tá, como a grande maioria, né, boa parte dos fundos multimercados tem uma gama de ativos muito grande, né, como eu falei, tem renda fixa, tem renda variável, tem juros, tem moedas, esses fundos, a tributação aplicável neles, né, o imposto de renda aqui no caso e o IOF, é aplicada aquela tabelinha clássica regressiva da renda fixa, tá, pessoal? Então, assim, se o fundo for classificado como curto prazo, né, ou seja, até um ano, você vai pagar aí algo entre 22,5% ou 20% de imposto de renda sobre o lucro, dependendo aí se você pedir um resgate dentro de 6 ou 12 meses, tá? Se ele for de longo prazo, essa alíquota pode cair até 15%, tá? Ou seja, o mínimo de imposto de renda que você vai pagar vai ser 15% se você for um cotista, se você resgatar pelo menos após 2 anos, tá? E o IOF, que a gente também sempre fala, né? Você vai pagar IOF só nos primeiros 30 dias, tá? Uma taxa aí que vai decrescendo de 96% do seu lucro, né? Se você retirar no primeiro dia até zero a partir do 30º dia, tá? Então, obviamente sempre fuja aí de resgatar dentro dos 30 dias, tá? A exceção aqui é se o fundo de investimento multimercado comprovadamente tiver mais de 2/3 do seu PL investido em ações, né, nesse setor de renda variável, ele pode sim ser considerado
do ponto de vista tributário, como se ele fosse um fundo de ações, tá? E aí, se você lembra da nossa aula que a gente falou de fundos de ações, a tributação de imposto de renda é diferente, né? Não tem o come cotas, né? Como eu falei, da tabelinha regressiva lá do imposto de renda. No fundo de ações e nesses fundos multimercados específicos, a alíquota do IR é de 15% sobre o lucro, beleza? Então, tudo que você lucrou vai pagar 15% em cima desse valor. Beleza? Tranquilo? 30 minutos de aula já, pessoal. Vou tentar fechar para não ficar muito extenso, beleza? Então, vamos fechar como a gente sempre faz, né? Trazendo aqueles 3 pilares que eu sempre falo, independente do que você for investir, desde um Tesouro Selic até uma NFT do metaverso, sempre considere esses 3 pilares: rentabilidade, risco e retorno. Perdão, rentabilidade, risco e liquidez, tá bom? Então, essas 3 variáveis sempre vão andar juntas, tá? Independente do ativo que você escolher, você sempre tem que avaliar rentabilidade, risco e liquidez. Vamos pensar esses três pilares no fundo multimercado, tá? Primeiro, rentabilidade. Obviamente, você fazendo a escolha por bons fundos, tá? Nós temos N exemplos de fundos multimercados que há muitos anos, tá, vem entregando retornos muito, muito altos, tá? Então, fundos multimercados, sim, desde que feita uma boa escolha, como tudo, né? Como tudo na vida, como tudo nos investimentos, existem os fundos bons, existem os fundos ruins. Bons fundos multimercados dão retornos muito altos, tá? Então, no pilar rentabilidade, você tem um retorno esperado bastante alto. Como eu disse, isso vai depender do fundo, né? Depende da marcação a mercado dos ativos que estão lá dentro, né? Quem assistiu a nossa aula de marcação a mercado sabe bem do que eu estou falando. Então, o quesito, né? O pilar rentabilidade, digamos assim, você está positivo, você tem uma expectativa de que vai ter um bom retorno. Obviamente que, novamente, né, retorno esperado não é garantia de rentabilidade futura, mas você acompanhando, fazendo a escolha de um bom fundo, você tem boas chances de, no médio e longo prazo, ter bons retornos, tá? Agora vamos falar de risco, né? Como eu sempre gosto de trazer, eu na verdade gosto até de primeiro analisar o risco antes do retorno, né? Como eu falei aqui, os fundos multimercados, eles têm a possibilidade de investir em muita coisa, em muitos ativos diferentes. E aí os gestores, para obter esse retorno alto, eles sim se expõem a riscos mais altos, né? Investe bastante em ações, em câmbios, faz operações com derivativos. Alguns fundos de multimercado, muitos deles, na verdade, como eu disse, aceitam a alavancagem, tá? Então você tem sim um risco relativamente alto, tá? Andando aí junto com o seu retorno alto também, tá? Então, leve isso em consideração. Pô, Renan, eu quero correr mais risco, acho que faz mais sentido, beleza, mas separa uma parte da sua carteira, não vai colocar todo o seu dinheiro num fundo multimercado, que é mais arriscado, parte da sua carteira mais arrojada, você pode sim investir em fundos multimercados, se tiver de acordo aí com o seu prazo de investimento, com seus objetivos, né, pode fazer bastante sentido. E o último pilar, que é a liquidez, né, lembrando que a liquidez é a facilidade com que você converte o seu investimento em dinheiro. Você colocou o dinheiro lá, em quanto tempo, com que nível de facilidade eu consigo pegar esse dinheiro de volta, né? Preferencialmente com lucro. Aqui no caso a liquidez, ela vai depender novamente do fundo, né? E aí, digamos assim, que ela tem uma liquidez baixa ou média, tá? A depender do fundo. Você vai ter fundo multimercado que vai te pagar daqui 30 dias, daqui 45 dias, daqui 60 dias. Então, assim, colocar dinheiro num fundo de investimento multimercado, você não pode pôr o dinheiro que você precisa para amanhã, né, ou para daqui 15 dias, sei lá. Obviamente, a não ser que o fundo realmente pague nesse prazo, mas a liquidez costuma não ser muito boa, porém, tudo isso aí balanceado, né, pelo bom nível de retorno, tá bom? Então, risco, retorno, liquidez, retorno esperado alto, risco de médio para alto também, assim como a liquidez, que também não é das mais altas, tá? Se você comparar, por exemplo, com os ativos que você investe para uma reserva de emergência, por exemplo, um Tesouro Selic, por exemplo, que você consegue resgatar em D0 ou D+1, a liquidez é muito maior. Beleza? É isso então, pessoal. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado e de alguma forma tenha te incentivado a buscar saber mais sobre fundos multimercado e como alocar, encaixar eles na sua carteira, né? Então, assim, eu tentei trazer aqui
apanhado geral de tudo que envolve um fundo multimercado, tá? Mas, como eu digo em outras aulas também, o buraco é mais fundo, né? Aqui em meia hora, 35 minutos, eu tento trazer o máximo de informação possível. Só que, para você analisar um fundo multimercado, por exemplo, você precisa em mais detalhes como eu disse, da tese de investimento, né? Quem são os gestores por trás daquela empresa, o prazo de liquidez, as taxas, bastante coisa, né? E tudo isso pensando onde ele se encaixa na sua carteira como um todo, tá? E isso, obviamente, não é tão simples quanto parece, tá? Não é difícil, mas não é tão simples quanto parece. E, como eu sempre falo aqui, a Alura Educação está aqui para te ajudar a começar a investir, ou se você já investe, a investir de uma maneira mais eficiente, né? No caso aqui, podendo incluir fundos multimercados na sua carteira. E eu sempre trago aqui, gosto de falar, para você conhecer, seja no nosso site, seja no nosso Instagram, a nossa mentoria de investimentos da Alura Educação, tá? Que é comigo. É uma metodologia própria desenvolvida aqui dentro de casa, onde eu literalmente pego na sua mão, a gente senta junto, semanalmente, eu te ajudo, te ensino aí a pouco você montar a sua carteira de investimentos, você criar o hábito de investir, tá? Então, assim, é um projeto muito legal para quem quer começar a investir, tem medo de começar sozinho, ou para quem já começou a investir e se sente perdido. Então, pode fazer mais do que pode, tenho certeza que vai ser uma mudança de vida para você, ter alguém te orientando para você dar aquele passo inicial e depois seguir o seu caminho sozinho, tá? Então, vai subir também aqui um link para você conhecer a nossa mentoria, é bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? E se você for uma pessoa que fala, pô, não, Renan, eu não tenho paciência, eu gosto de fazer tudo sozinho, no meu tempo, eu não tenho tempo para isso, eu gosto de fazer quando eu chego do trabalho, no meu ritmo, cara, beleza, tranquilo, a gente tem também o produto que eu tenho certeza que é ideal para você, que é o nosso curso próprio, nosso curso carro-chefe aqui da Alura Educação, tá? Que é o método Alura Comece a Investir Hoje, tá? O método Alura Comece a Investir Hoje também vai subir um link aqui para você clicar e conhecer o nosso curso. Ele é um curso totalmente orientado para quem quer começar a investir ou para quem é iniciante, tá? Então, ele é baseado numa metodologia própria que a gente criou aqui dentro de casa, que é a metodologia Posse, tá? O que significa essa metodologia Posse? Significa te ensinar a pensar como um investidor, tá? A te diferenciar da grande massa que existe aí no mercado, tá? De pessoas que cometem erros muitas vezes fúteis, né, erros crassos, assim, que você como investidor, você vai aprender a fugir disso. A gente ensina a organizar suas finanças do ponto de vista de que você vai estar com a fundação bem feita, né, com o seu orçamento doméstico bem feito, te ensinar até técnicas de eliminação de dívidas, por exemplo, para que você nunca deixe de investir, tá? A gente ensina você a se conhecer como investidor do ponto de vista de que, como eu sempre digo, né, a minha carteira não é igual à sua, a minha carteira de investimentos não é igual à sua, o que é bom para mim não é bom para você, os meus objetivos não são os mesmos objetivos que você. Então bato muito nessa tecla, né, para você se conhecer e consequentemente se conhecer como investidor, para montar aquela carteira de investimentos suas dos sonhos, que realmente vai fazer você na hora de dormir não se preocupar e literalmente sonhar com ela e com aqueles objetivos que ela vai te ajudar a alcançar, tá? E por último, na metodologia Posse, a letra I, e do que? De investimento, de invista, né? Eu, de fato, te ensino passo a passo, mão na massa, a investir, a começar logo de uma vez. Você não termina o curso se você não faz o seu primeiro investimento. Então, assim, é um curso totalmente prático. Não preciso nem falar, né? Pô, totalmente online, você assiste a hora que você quiser, tem todo o suporte aqui da Alura Educação, dúvidas direto comigo, apostila, material gratuito extra, tudo mais que você já conhece. E tenho certeza que vai fazer muito sentido para você se você quer algo mais faça você mesmo, assim, para você tocar no seu dia a dia. Beleza? Então, clica aí no link também do Método Alura para você conhecer, tenho certeza que você vai gostar. Ok? É isso então, pessoal, quase 40 minutos de aula hoje, acho que deu. Falamos sobre mais um tipo de fundo e conto com você aí na próxima aula. Tenho certeza que a gente vai aprender ainda mais e se desenvolver para estar cada vez mais próximo da realização dos nossos sonhos com os investimentos. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.